Muito bem, pessoal, então já abriram, não já? 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. E os filisteus ajuntaram-se às suas forças para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e o peso da couraça era de 5.000 siclos de bronze, equivalente a 60 quilos. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tessalão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, 7 quilos, só a ponta da lança. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então o que aconteceu? O exército de Israel foi enfrentar o exército filisteu, e até aí eles estavam esperançosos de vencer a batalha. Mas quando eles se encontraram diante de um vale, em um lado do monte estava o exército filisteu e do outro lado o exército de Israel. Quando de repente eles estavam ali diante do vale, prontos para enfrentar a batalha, está escrito que saiu do meio dos filisteus um gigante que eles não esperavam. Um homem, como você viu aqui as características, assustador. E qual foi a proposta dele? Ao invés de uma batalha entre os exércitos, fazer um duelo, de modo que quem vencesse aquele duelo, o exército perdedor se renderia e seriam escravos, seriam escravizados. Então veja aí a responsabilidade de quem fosse enfrentar o gigante. Não era apenas o medo de morrer nas mãos do gigante, mas era a responsabilidade de, se morrer, ser o responsável de todo o seu exército se tornar escravo e a sua nação se render ao inimigo. Então era uma responsabilidade que ninguém queria assumir. E você sabe, por exemplo, que quando se trata de vida financeira, muitas pessoas têm toda a condição de ser empresário, de ter o seu próprio negócio, mas ela foge do medo da responsabilidade. A responsabilidade de ter que pagar funcionários todos os meses, a responsabilidade de ter que pagar os impostos todos os meses. Então muitos dizem assim: eu tenho condições de abrir o meu próprio negócio, mas são muitas responsabilidades, é uma responsabilidade muito grande. E foi isso, além do medo de enfrentar o gigante, mas foi isso também que fez com que ninguém se propusesse a enfrentar Golias, porque tinham medo de assumir uma responsabilidade e depois ser o responsável do fracasso do exército do seu povo. Amém? Quem é de Deus não foge de responsabilidade. Quem é de Deus não tem medo de assumir responsabilidades, porque sabe que não vai assumir aquela responsabilidade sozinho, mas Deus
estará com eles. Amém? Então, o que aconteceu? Durante 40 dias, esse gigante ficou ali gritando: dá-me um homem. E ninguém aparecia. Cadê? Não há um homem aí em Israel que possa me enfrentar? E ninguém se colocava à disposição para enfrentá-lo. Até que está escrito que o pai de Davi, sem saber absolutamente nada do que se passava no campo de batalha, naquela época não havia Facebook, não havia WhatsApp, não é? Não havia redes sociais para saber do que se passava nos outros lugares. Sem saber de nada, mandou Davi levar comida para os seus irmãos na batalha. E aí, quando Davi chega lá na batalha para levar comida para os seus irmãos, o que ele encontra? O gigante afrontando o exército de Israel. E aí no versículo 23 está escrito assim: estando ele falando com eles, ou seja, Davi ainda estava falando com os irmãos, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Então, qual era a origem do medo dos soldados de Israel? O que eles viam. Eles viam o tamanho do gigante, eles viam o peso da sua armadura, eles viam o tamanho da sua lança, e por conta daquilo que eles viam, eles temiam. Os olhos podem ser a fonte do medo de muitas pessoas. Então você vê uma injustiça, você vê uma dificuldade, você vê um problema se levantar, e com o que você vê, você se intimida. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Que nós não devemos andar pelo que vemos, e sim pela fé. Está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, que nós não devemos andar por vistas, e sim pela fé. Então nós não podemos nos basear pelo que nós vemos. Às vezes você pode estar vendo tudo dando errado, mas você tem que acreditar que vai dar certo, porque não é o que você vê que faz a diferença. O que faz a diferença é o que está dentro de você, e isso vai ficar provado aqui na história de Davi e Golias. Amém? Então diz assim, no versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, enquanto todos diziam: quem é o homem que vai enfrentar esse gigante? Davi estava dizendo: quem é esse gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Então, essa tem que ser a nossa atitude quando estamos diante de um problema que parece ser maior do que nós. Você olhar para aquele problema e dizer o seguinte: quem é esse problema para vencer um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quem é esse problema, por maior que ele seja, diante do Deus que eu sirvo? Ele não é nada diante desse Deus a quem eu sirvo. Amém? Foi por isso que Davi não teve medo, porque Davi não estava olhando para o tamanho do gigante, ele estava olhando para o tamanho de quem? Do Deus que ele servia. Amém? E não só, mas também para a recompensa que teria quem ganhasse a batalha do gigante. Por isso ele perguntou: vem cá, que o rei, qual é o prêmio para quem vencer esse gigante? Percebe, sim ou não? Então disseram para ele, né, que era casar-se com a filha do rei, que era a isenção de impostos dele e de toda a família. Amém? Então Davi estava olhando para o gigante e vendo a vitória que ele teria, a recompensa que ele teria na vitória sobre aquele gigante. Amém, gente? Então diz assim: e o povo tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui?
Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, que descestes para ver a peleja. E então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ou seja, quando o irmão mais velho de Davi, quando ele ouviu Davi falando: quem é esse incircunciso? Ele não é nada diante do nosso Deus. Por maior que ele seja, o nosso Deus é grande. Quando o irmão ouviu Davi falar aquelas palavras, o que o irmão fez? Concordou, dizendo assim: é verdade, o Davi tem razão, quem é esse gigante diante do nosso Deus? Foi isso que ele fez? Mas era o que ele deveria, porque Davi tinha razão. Mas ao contrário disso, o irmão se revoltou contra ele. Ao invés do irmão se revoltar contra o gigante, se revoltou contra Davi. E é isso que acontece quando você, lá na empresa, no seu trabalho, quando você quer fazer o que é certo, em vez das pessoas se revoltarem com o que é errado, elas se revoltam com você que está querendo fazer o que é certo. Percebe a diferença, sim ou não? Por isso que você não deve ficar esperando o apoio de ninguém, você não deve ficar esperando o incentivo de ninguém, nem de quem deveria te incentivar. O seu incentivo tem que vir somente de quem? Se você tem alguém do seu lado que diz para você: fulano, é verdade, você tem razão, vamos em frente, excelente, maravilha. Mas se você não tem ninguém para bater a mão no seu ombro e dizer assim: olha, é verdade, Deus é com a gente, vamos conseguir. Então, meu amigo, minha amiga, não fique esperando por isso não, vai só, faz a sua parte, que Deus é com você. Amém? Então, o que fez Davi? O que é que Davi fez quando o irmão se revoltou contra ele? Versículo 30: e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então Davi se desviou dele, e é isso que nós temos que fazer. Quando alguém disser algo contra a sua fé, se alguém vier com um balde de água fria na sua fé, o que você faz? Desvia-se dele. Não adianta você ficar querendo convencer esta pessoa daquilo que você acredita, do que você crê, é perda de tempo. Se a pessoa não acredita em você e não acredita naquilo que você acredita, o que você faz? Desvia-se dela e vai em frente, vai na sua fé. Amém? Foi o que Davi fez. Ele não ficou perdendo tempo convencendo seu irmão, ele não ficou perdendo tempo. Então diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então, quando levaram Davi para o rei, quando disseram para o rei: olha, tem alguém aí que se dispôs a lutar, o rei ficou: opa, alguém vai lutar por nós. Quando ele viu Davi entrar na sala, ele disse: não pode ser, você não pode, você não tem condições. E quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes as pessoas olham para nós e nos julgam pela nossa aparência, nos julgam sem sequer conhecer as nossas capacidades, pessoas que elas não dão a oportunidade de você mostrar o que você é capaz, e já lhe dizem que você não é capaz, que você não serve, e mesmo quem deveria acreditar, porque o rei não tinha ninguém ali, e o único que se dispôs a lutar, ele vai e diz o quê? Não, você não pode lutar. Mas será que Davi se deixou levar por aquelas palavras? E você? Você tem se deixado levar? Será que você não está desanimado por causa das palavras que você tem ouvido? Porque por causa das palavras que a sua esposa diz, seu marido diz. Porque uma coisa é você ouvir uma pessoa de fora,
outra coisa é você ouvir alguém da sua própria casa, alguém que você não esperava, mas se essa pessoa dizer assim: você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai conseguir nada na vida. Davi, ele não se deixou levar, pelo contrário, ele disse o seguinte, versículo 34: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Davi, ele olhou para as vitórias dele do passado, e ele disse o seguinte: assim como Deus me livrou lá atrás, vai me livrar agora também das mãos desse gigante. E isso é às vezes algo que muitas pessoas, elas acabam não fazendo. Elas já tiveram vitórias extraordinárias. Eu já conheci pessoas na igreja que no passado tiveram livramentos extraordinários, conseguiram coisas extraordinárias, e agora estão diante de um problema desanimados, quando elas deveriam pensar o seguinte: espera aí, se lá atrás, quando eu enfrentei um problema pior do que esse, Deus me livrou, você acha que Ele me livrou lá atrás para deixar agora eu perdido aqui na frente? Não. Assim como Deus me deu a vitória lá atrás, Ele vai me dar também a vitória agora. Então você tem que recorrer a essas vitórias que você já teve como um sinal evidente de que Deus, Ele é com você. E se Ele foi lá atrás, Ele também será agora com você. Foi isso que fez Davi se dispor a lutar. Se eu enfrentei um leão que era mais alto, mais forte do que eu, se eu enfrentei um urso que era mais forte do que eu, e Deus foi comigo e me livrou, então eu também vou enfrentar esse gigante que é maior do que eu e vou vencer. Amém? E então diz assim, Saul, versículo 38, Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor, que trazia consigo, a saber, o surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e junto com ele o que levava o escudo ia adiante dele. Então o rei Saul quis dar a Davi condições humanas de vencer aquela batalha. O que é que o rei deu? O rei colocou em Davi a armadura que ele deveria usar para matar o gigante. Ele deu a espada dele que ele deveria usar para matar o gigante, mas não usou porque não tinha coragem para fazê-lo. Então colocou em Davi. Aí Davi, coitado, quando colocou aquela armadura pesada, aquela espada pesada, e não conseguia nem andar, Davi disse: não preciso disso, eu só preciso da minha fé. Porque Davi sabia que não era a força do braço que ia vencer aquela batalha. Sabe, existem coisas que você vai vencer conforme as suas condições, mas existem outras que você não vai vencer com as suas condições. Existem certas coisas na vida da gente que, se a gente for esperar ter condições para vencer, a gente nunca vai vencer, porque existem certas coisas que a gente só vai vencer através da fé. Davi tinha consciência de que aquele gigante não seria vencido com a espada do rei, seria vencido com o livramento que Deus daria a ele. Amém? Então muitas vezes na nossa vida a gente não pode ficar esperando ter condições, esperar ter condições para fazer isso, esperar ter condições para fazer aquilo. Tem coisas na vida da gente que a gente tem que se lançar.
com condições ou sem condições, crendo que Deus dará o livramento. Amém, gente? Bom, para concluir, vamos ver o que aconteceu. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Ou seja, o gigante, quando viu Davi, bonitinho, miudinho, de gentil aspecto, o que o gigante fez? Desprezou Davi. Só que Davi era expert em desprezo, porque ele já era desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, foi desprezado pelo rei. Então, mais uma pessoa desprezando ele, não faria diferença nenhuma. Davi só faltou dizer: olha, na escola do desprezo, eu já fui aluno e agora sou mestre, pode me desprezar à vontade. E existem certas coisas na vida da gente que já não pode mais mexer conosco, existem coisas que não pode mais mexer com você, uma delas é o desprezo. Então diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com a lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse sempre foi o objetivo principal de Davi, que todos soubessem, através da vitória dele, que havia Deus em Israel. E esse tem que ser sempre o nosso objetivo: prosperar, vencer, para que todos vejam na nossa vida que o Deus que nós servimos é o verdadeiro Deus. E ele continua: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Ou seja, quando ele viu o gigante vindo na direção dele, ele ficou parado? Ele foi na direção do gigante. Quando você vê um problema se levantando contra você, você não pode nem fugir e nem ficar parado, tem que ir ao encontro dele. Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ou seja, o que matou não foi Davi cortar a cabeça dele, foi o que? A pedra. Ele já caiu morto. E então Davi, como não tinha espada na mão, o que ele fez? Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então Davi, ele usou a espada que foi levada para matar ele usou para matar o gigante. O problema que vem para matar você, para envergonhar você, você transforma aquela situação que veio para humilhar você em algo para glorificar o nosso Deus. Amém? Gigante levou uma espada para cortar a cabeça de Davi, mas foi com aquela espada que Davi cortou a cabeça dele. Aquela injustiça que veio para você perder o emprego, é a injustiça que vai levar você a ser promovido. Aquela mentira que disseram contra você para fazer você perder a credibilidade, é ela que vai cair por terra e vai ficar provado o quanto você é digno de credibilidade. Não se incomode com as lutas que se levantar contra você, porque por trás dessas lutas pode vir uma grande vitória. Amém? Mas não se esqueça, antes de Davi vencer o gigante, primeiro ele venceu o desprezo do pai,
Ele venceu as palavras do seu irmão, ele venceu as palavras do rei, ele venceu as palavras do gigante, que disse que ia matar ele, que ia acabar com ele, ia dar a carne dele para as feras do campo. E só depois de vencer todas aquelas palavras, todo aquele desprezo, é que ele venceu quem? O gigante. Quando ele foi enfrentar o gigante, ele já era um vencedor, porque o maior gigante não foi o Golias, foram aquelas palavras, aquele desprezo que tentou de alguma forma impedir que Davi chegasse até o campo de batalha. Sabe o que eu vejo? Eu vejo nas palavras daquelas pessoas o desespero do diabo, tentando de todas as formas fazer Davi desistir, porque o diabo sabia que se Davi fosse enfrentar o gigante, que não haveria gigante, por maior que fosse, que ia derrotar Davi. O único que poderia derrotar Davi era ele próprio, se desse ouvidos àquelas palavras. Por isso não dê ouvidos a palavras de derrota, não dê crédito ao desprezo de ninguém, porque isso só mostra o desespero do diabo, que não quer que você permaneça firme com o seu objetivo, a fim de que Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Fiquem de pé, por favor.